E aí, pessoal, queria trazer uma reflexão hoje aqui para vocês, que eu sempre faço comigo. Vai começar simplinho, como muita contação de história, como sempre, mas vai terminar com um insight bem power, assim. Até eu me surpreendi aqui escrevendo a pauta, rolaram alguns insights, eu costurei alguns pontos que eu achei que ficou bem interessante. Assiste até o final. Antes de chegar lá, já dá um like aí, já comenta alguma coisa. Que agora eu sei que tem bem mais audiência do que eu imaginava, assim, do que eu esperava. Eu imaginava que esse canal aqui ia ser pra, sei lá, tipo, 6 pessoas, assim, 5 pessoas, sabe? Minha mãe, meus filhos e minha esposa, acabou. Mas enfim, acabou ganhando uma atração, acabou ganhando uma audiência, então já deixa um like aí. Não sei se isso também vai fazer diferença, porque sinceramente não pretendo monetizar isso aqui, mas vamos lá. O que eu quero falar hoje é que, assim, eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei de ensinar. Né? Eu comecei a ensinar, eu comecei a fazer esse resgate, né? Tipo, quando que eu comecei a ensinar? Quando que isso começou a ser aplicado na minha vida? E não foi agora, que agora, no momento, né? Eu tô como instrutor de uma escola de programação. E ok, isso bate com boa parte do que eu fiz durante minha carreira inteira, minha vida inteira. Né? Quando eu puxo assim na memória, eu lembro que na escola mesmo, assim, sexta série, quinta série, eu era da. Ok, eu conseguia, tinha uma facilidade para aprender matemática, prestava um pouco mais de atenção ali, conseguia focar melhor. E ok, aprendi alguma coisa e vi alguém que não tinha aprendido ainda. Então, sempre sentava e explicava de uma forma talvez mais simples, do jeito que eu tinha entendido, e ajudava as pessoas, os outros alunos ali, a entender um ou outro conceito, a fazer um ou outro exercício. Então, desde lá, da época de escola ali, de ginásio, já fazia bastante isso. E também por volta ali, acho que dos 11 anos, ganhei um violão, tal, comecei a tocar, comecei a aprender a tocar. E teve uma época que, sei lá, antes dos meus 18, assim, não vou conseguir precisar com que idade, se foi com 16, 17, mas eu também dava aula de violão, tá? Foi com 17, 18 anos ali, mas teve uma época que eu também dei aula de violão, assim, pra vizinhos, né? Tipo, você toca, quer ensinar meu filho? Tá, ensino. Quer ensinar meu filho? Tá bom, ensino. Comecei a dar aula de violão. Foi o primeiro dinheirinho que eu ganhei ensinando alguma coisa pra alguém foi com aula de violão. Nossa, eu não era uma sumidade, assim, tocando violão e guitarra, mas eu sempre segui aquele princípio do quem sabe mais ensina quem sabe menos. Ponto. Eu sabia tocar o básico, tá? E tinha gente que não sabia tocar nada, não sabia afinar um violão, não sabia como segurar e, ok, onde achar material e como começar a praticar. Então, isso eu tinha, isso eu sabia fazer. Comecei a ensinar ali, comecei a ganhar um dinheirinho ali. E também foi com música. Eu quero fazer um outro episódio também só sobre música, como música influenciou muito minha vida. Mas foi com música que eu descobri que eu era autodidata. Tá? Assim, ok, eu tenho capacidade de aprender por conta própria. Não foi com computação, foi com música. Enfim, isso virou algo, né, constante na minha vida. Eu sempre gostei de aprender muito e repassar aquilo que eu sabia. Né? Então eu gostava de compartilhar aquilo que eu sabia. Por pouco que fosse, eu sabia que, nossa, ainda tem um montão de coisa para aprender, mas o pouco que eu sabia eu compartilhava. Cheguei a escrever em várias plataformas, né? Cheguei a ter um blog, o Keep Learning Blog. Tem um vídeo nesse canal aqui, inclusive, que eu queria fazer um formato de escrever um artigo e também gravar um vídeo, né? Na minha cabeça, tipo, os dois tinham que estar costurados. Não imaginava que dava pra ser só vídeo na época, na, no auge dos blogs ali, mas eu sentia que mostrar a prática de programação ia ser bem importante. Não comecei a fazer isso até hoje, mas rodei um pilotinho. Se vocês forem ver, tem um vídeo lá de, sei lá, 10 segundos assim que eu fiz uma captura de tela. Então, sim, naquela época eu já blogava a respeito de. Então, também não era uma sumidade em programação ou resolver problemas ali no sistema operacional, mas, cara, resolvi esse problema, foi super difícil de achar. Deixa eu escrever sobre isso, porque eu googlei aqui sei lá, gastei 2 semanas para resolver um problema, eu tive que, sei lá, traduzir do holandês para conseguir resolver
isso aqui na minha máquina, né? Então, ok. Eu tentava deixar isso mais acessível para quem batesse no mesmo problema. Também comecei a participar bastante do Stack Overflow, que é um fórum, né, de programadores ali, que surgiu acho que em 2009, por ali. Final de 2008, começo de 2009. Em 2010 eu recebi prêmio do Stack Overflow, não do Stack Overflow, mas que ele virou uma rede, né, de vários sites também, de outros fóruns, era uma plataforma também, eles tinham uma plataforma do Webmaster Stack Exchange. Então eu recebi um kit, veio caneta, adesivo, camiseta, caderno, veio um monte de coisa deles, porque eu era um dos membros mais ativos na comunidade respondendo perguntas. Já escrevi artigos no Medium também, no LinkedIn. Tá? Fui requisitado pelo LinkedIn para escrever artigos sobre Salesforce. Não trabalho mais com Salesforce tem muito tempo, tá, gente? Assim, não insistam na ideia se alguém chegou aqui por causa desse vídeo. Por favor, não me contatem para trabalhar com isso agora. Faz bastante tempo que eu não trabalho com esse tipo de coisa. Também não pretendo. Mas, enfim, falando em Salesforce, fica um gancho. Eu também trabalhei, por exemplo, com consultoria. Mas a primeira consultoria que eu fiz, sei lá, foi pela Endeavor. Não foi assim. Hoje eu trabalho com consultoria, que também é compartilhar conhecimento, né? Analisar problemas e, olha, eu conheço alguma coisa que pode te ajudar aqui. Isso eu já faço há muito tempo na área de TI, há muito, muito tempo mesmo. Comecei a monetizar já tem algum tempo. Em cima disso, vendendo trabalho de consultoria, né? Mas a primeira, sei lá, consultoria não foi paga, tem a Endeavor, e é uma rede de seguridade entre startups, scale-ups e de algumas empresas grandes também. Então, é, sei lá, o pessoal da Sascar, uma empresa aqui no Paraná, uma empresa de rastreamento, eles estavam querendo implementar Salesforce, e quem aqui no Paraná tinha implementado Salesforce num cliente grande, tinha implementado com relativo sucesso, era o lugar que eu trabalhava na época, né, na loja SKD. Então também, o pessoal veio lá um dia assim, reservei um tempo, veio os analistas deles e tal. E aí, como que é? Só ligar, instalar, o que, que precisa, porque é caro, mas a gente está drivado para poder fazer isso, a gente quer fazer isso, quer implementar essa plataforma, beleza, o que, que tem que ficar esperto? Custo, performance, enfim. Tive vários insights, quase escrevi um livro sobre isso, de tanto ponto assim que a gente tinha acumulado expertise lá. Cheguei mesmo assim a escrever, sei lá, metade de, ok, o que, que você precisa ficar esperto na hora de implementar uma integração desse calibre nessa plataforma especificamente falando. Mas teve outras coisas, por exemplo, teve um líder meu que ele programou por bastante tempo e depois, ok, virou tech leader, empreendeu, gestão, parte mais executiva, tirou o pé da programação. Programação é uma área que, assim, muda muito rápido o cenário, tá? Às vezes você tá ali dentro e fala, cara, mas até que não evolui tão rápido assim, você fica 2 anos fora e fala, caramba, o que que aconteceu aqui? Tô totalmente fora, não sei o que tá acontecendo. E ele tá fora da operação propriamente dita há algum tempo, e aí surgiu com uma conversa, um feedback, que ele tinha feito algumas ideias assim, tipo, olha, conversei com o pessoal de tal setor, precisa fazer um código mais ou menos assim. E depois, cara, assim, estava muito mal escrito o código, não estava muito mal escrito, mas estava muito incompleto e estava escrito como se fosse de, sei lá, 5, 6 anos antes. Enfim, deu um trabalhão para pegar aquela ideia, polir, parir ela, né, colocar pro... E aí eu peguei e falei, cara, mas assim, você coda mal, né, tipo, um dia assim, a gente no fumódromo lá, na época eu ainda fumava, infelizmente, né, péssima decisão que eu tive na vida foi de começar a fumar, uma das melhores foi de parar de fumar, isso é melhor se eu não tivesse começado, mas, enfim, tava lá, fumando e falei, cara, você coda mal. Você coda mal. Ele perguntou, pô, você demorou pra caramba. Eu falei, cara, você codou também mal pra caramba, né? Tipo, que reescrever basicamente tudo que você fez. E ok, ficou meio na brincadeira, meio numa troca de alfinetada ali. E depois, quando tava só nós dois, ele falou, cara, você não é a primeira pessoa que me fala isso. Meu antigo tech leader
da empresa que eu tava, ele também falou a mesma coisa. E agora que dois tech leaders me falaram isso, eu comecei a ficar preocupado. Eu codo mal mesmo? Você tava falando sério? Eu falei, sim, tava falando sério. Ele, tá, mas o que tava de tão mal assim? Porque na minha cabeça, tipo, era uma coisa muito boa, não tinha uma coisa tão ruim assim. E, enfim, eu peguei, tive uma conversa bem séria com ele, preparei uma lista de tecnologias para ele poder voltar a se atualizar, para ele voltar a estudar, preparei uma lista do que ele deveria estudar para chegar num approach mais moderno e direcionei ele. Dele, cara, mas isso aqui é relevante hoje? Essa tecnologia que parecia que era uma coisa tão bobinha. Eu falei, não, isso aqui virou. Realmente, a plataforma está aceitando isso, sei lá, por causa do Markdown. Né? E, enfim, preparei uma lista, ele voltou a estudar, e aí depois teve, eu lembro muito claramente, assim, porque teve um dia que ele foi na minha casa, assim, a gente é amigo pessoal, ele foi na minha casa e ele tava super mal. Ele falou, cara, mudou demais o cenário, eu não vou conseguir aprender, cara, tô fora do mercado. Assim, ele tava bem em pânico. Eu lembro bastante desse dia. Ele tava profundamente chateado, assim, pra falar o mínimo. E eu lembro que eu encorajei ele. Falei, cara, falei, sei lá. Tipo, não é que você não sabe programar. Você só não ganhou fluência nessas tecnologias ainda. Você voltou a estudar faz o quê? Tipo, 2 meses. Normal, cara. Tipo, tranquilo. Você vai. Quanto tempo você leva pra ficar bom em programação no começo? Sei lá, alguns anos, entendeu? Ok, você deu uma esfriada aí, mas também você não pode ter expectativa que em 2 meses você, meu Deus, eu aprendi tudo que eu precisava aprender. Se dá pelo menos 6 meses, entendeu? 6 meses aí, 6, 7 meses, estuda todo dia um pouquinho, você ainda tem menos tempo para estudar do que quem está começando, você tem mais um montão de outras coisas rolando, então talvez até um ano seria um tempo razoável, né, e vai. Então, assim, é um cara com, sei lá, mais de década de experiência, batendo uma baita de síndrome do impostor. Enfim, eu preparei essa lista, e não só assim direcionei os estudos dele, mas como apontei isso, direcionei e depois encorajei, ainda tive esse trabalho de encorajar. E depois o cara tá voando de novo aí, né, tecnicamente falando. Deixa eu dar uma olhada aqui na pauta, né, tem alguns pontinhos aqui. Outra coisa que eu também treinei bastante, assim, que eu, né, ensinei bastante, foi liderança. Tá? Fui promovido a Tech Leader lá na IBM ainda, a Team Leader, e ok, tipo, já comecei a liderar já muito antes, já tinha um perfil de liderança, né, mas eu não tinha competências de liderança, e eu saí da base técnica, fui pra liderança, e assim, foi bem difícil, foi bem duro. Eu treinava o pessoal tecnicamente, mas eu não era um bom líder, um bom gestor. Líder talvez eu tivesse, assim, sim, a veia, né, disso, mas eu estava muito longe de ter competências para isso, de ter essas competências desenvolvidas. Enfim, fui aprendendo de jeito meio marreta. Você pega o seu melhor técnico, promove a team leader e espera que funcione. A maioria das empresas faz isso. E o HSBC, né, a Global Technology do HSBC, aqui em Curitiba, quando eu vim para cá, eles sabiam que a maioria das empresas erra nesse ponto de pegar o melhor técnico e promover sem preparar essa pessoa. E eles fizeram um trabalho de formação de lideranças lá dentro. Isso foi muito legal. Foi um projeto interno deles, junto com uma consultoria de São Paulo. Tá? E era a terceira vez que eu cruzava com essa consultoria na minha vida. Foi até engraçado. A primeira vez foi dentro da Poli USP, né? A gente recebeu alguns testes lá tal, de perfil e tudo mais, de autoconhecimento. Isso foi legal. Cruzei com eles, participei de uma. Eles estavam treinando o pessoal do UOL, treinando os líderes, as lideranças do UOL para poder fazer entrevista, para poder aprender a fazer entrevista. Eles tinham que fazer entrevistas fake. Então eu fui convidado, um amigo convidou para poder participar desse lado fake da entrevista, era uma entrevista não valendo nada. Mas eram eles que estavam treinando o pessoal da liderança do UOL lá. E, enfim, depois eu fui treinado, né? Uma parte do treinamento aqui em Curitiba foi por eles. Estava do lado de receber o treinamento aqui. E foi assim, mas o grosso do material foi preparado pelo próprio HSBC. Aprendi muita coisa legal.
eram assim, foi quase um ano de treinamento, né? Todo mês tinha um dia de treinamento. A gente foi treinado, teve 10 competências que a gente treinou ali, que a gente recebeu treinamento a respeito disso. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. E eu comecei a portar isso para as empresas onde eu passei. Tá? A experiência seguinte foi na loja SKD e tinha toda a camada de gestão, né, que é responsável pela liderança da empresa, e eu comecei a reparar o quanto, e eu não era mais da camada de gestão nem liderança, tá? Eu era técnico, dev sênior, e eu vi o quanto, mas tinha competências já bem trabalhadas de liderança. E eu comecei a reparar o quanto a falta de liderança faz o pessoal dentro de uma empresa bater pino, assim, ficar, sabe, tipo, enxugando gelo. Ah, e como isso respingava no nosso departamento, né? Respingava na empresa inteira, mas respingava muito no nosso departamento. Né? Tipo, de problemas que eu tinha que resolver por falta de falhas de comunicação, ou de organização de tempo, ou de tomada de decisão, falta de um framework de tomada de decisão dentro da empresa. Enfim, eu peguei e comecei a treinar as lideranças. Me ofereci, falei, olha, eu recebi esse treinamento, vocês querem que eu venha aqui e passo uma ou duas coisas que eu aprendi? Eles, não, beleza, cara. Teve, sei lá, metade se interessou, eu fiz isso assim. Meu objetivo final era com que o meu dia a dia ficasse mais fácil pela falta de falhas que aconteciam em outros departamentos e causava ruído no meu trabalho. Então, assim, era uma forma indireta, através de educação, de como reduzir ou de como otimizar o meu trabalho, de meu trabalho melhor. Enfim, e funcionou super bem. Repeti a dose na Rent Cars, tá? Também me propus a fazer algo semelhante lá. Compartilhei com o pessoal lá de treinamento e tudo mais. Tinha um setor de treinamento lá dentro, isso era legal. E compartilhei boa parte dessas coisas com o pessoal de lá também, porque era um treinamento só operacional. Eu coloquei essa parte de soft skill lá dentro. Ajudei a colocar isso lá. Na Mirum não fiz tanto isso. Na Kenzie Academy, cara, tô fazendo muito isso. Tô treinando o pessoal lá. E sempre dá muito resultado, dá muito fruto, assim. Então, é uma outra coisa que eu também sempre estou ensinando. Nossa, Davis, você é o super líder? Não, eu não sou um super líder, cara, mas assim, eu sou pelo menos competente, tá? E, ok, eu ensino quem sabe menos. Quem, tipo, nunca teve contato, nunca teve acesso a esse tipo de material, não sabia o que treinar, o que estudar, como isso vai fazer diferença. E é legal depois que o pessoal sente essa diferença. Outra coisa que eu fiz foi alfabetizar meus filhos, entendeu? Não tanto o Henrique foi um pouquinho, eu comecei a me envolver mais com isso um pouquinho depois, mas sempre quis. Já o Heitor me procurou antes. Eu sempre falei, não, deixa, quando chegar na hora certa, quando estiver pronto, eles aprendem. Mas o Heitor, por exemplo, ele é super mais competitivo, assim. E aí tinha um amiguinho que tava fazendo Kumon, né? Que a mãe dele trabalhava no Kumon, ele tava fazendo Kumon. E meu amigo sabe uma letra lá, pai, eu quero aprender a fazer umas letras também, eu preciso aprender isso. Falei, cara, beleza. Ele que veio me pedir isso, ele que veio me falar. Falei, você tem certeza? Tem. Não, tá bom, eu te ensino. Ele ficou super feliz. Fui numa loja de R$1,99 aqui na Casa China. Comprei, sei lá, um caderno de caligrafia, lápis, borracha. Só precisa disso. E comecei a fazer. Acho que tá até aqui os livros, deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Esse aqui é o do Henrique. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Não tá aqui. Depois eu acho. Mas enfim, comecei a fazer a letra pontilhada para ele passar o lápis em cima, né? Fazer o A, o B, o C. Comecei a fazer letra pontilhada e a gente fazia isso lá no judô. Eles trocaram de turma, antes os dois estavam na mesma turma. Aí eles trocaram de turma, então minha rotina ficou, beleza, chegava no judô, o Heitor entrava pro tatame, eu ficava com o Henrique na lanchonete fazendo a lição de casa dele, né, ajudando ele a fazer a lição de casa, comia um lanche, lição de casa, né, eu acompanhava ele ali, se ele precisasse de algum suporte, eu falava com ele. Terminava,
já estava terminando mais ou menos o treino do Heitor. Daí ele ia lá, se trocava, ia pro tatame, tirava o Heitor, dava banho, né? Dava um lanchinho depois ali, já para dar aquele esfriado, dar aquela recuperada. E depois, ó, beleza, hoje a gente vai aprender a letra tal. E ele fazia ali, terminava uma folha, né? Fazia uma folha ali, repetindo uma letra, tal, alguma coisa. E foi assim que ele foi aprendendo, mas foi bem legal isso. Também fiz alguns programas aqui para eles aprenderem a matemática e coisas do tipo, né? Então, sempre gostei também, assim, de ensinar eles. Eu adoro quando eles vêm com perguntas, assim, ah, pai, por que que, sei lá, vem com algum porquê que, ou como é que, e aí eu pego e sempre falo, sei lá, eu consegui explicar, sei lá, por que que os planetas rochosos estão mais perto do Sol do que os planetas gasosos. Coisa que, assim, sei lá, tem gente saindo no colégio que não sabe, mas, enfim, a conversa é que, assim, a gente vai até onde dá. Ah, E é isso. Mas um insight que eu queria trazer aqui para vocês é sobre essa coisa de passar conhecimento, né? Cultura é isso, é você passar conhecimento para frente. Isso é o que forma cultura, isso é o que a gente chama de cultura. Cultura é a passagem de conhecimento. E desde a revolução cognitiva, que é quando o Homo sapiens virou sapiens, quando o sapiens foi adicionado ao gênero Homo, basicamente, a gente não só desenvolveu tecnologias para se virar melhor e agricultura, mas como a gente começou a desenvolver, na sequência, tecnologias para armazenar e distribuir informação, né? Isso foi o que permitiu a passagem de cultura e de conhecimento de uma geração para outra, por mais tempo, perpetuamente, entendeu? Hoje a gente ainda estuda filosofia grega ou, sei lá, o Tao Te Ching sabe, tipo, o Código de Hammurabi, tal, coisas escritas há milhares, há 6.000 anos, né, ou mais. A gente tem acesso a isso hoje, é impressionante isso. E que isso eu acho que está muito dentro da gente. Eu falei aqui só sobre conhecimento acadêmico, né? Só sobre. Mas a gente vê isso, isso é uma coisa muito humana. O insight é esse, é que ensinar é uma coisa muito humana, entendeu? A gente ensina a cozinhar, ensina uma receita, ensina a pescar, ensina algum ofício, entendeu? Arrumar carro, marcenaria, qualquer coisa, a gente acaba ensinando, a gente acaba passando um pro outro, pai para filho, é, pai para filha, mãe para filho, mãe para filha, sabe? Tipo, a gente passa isso para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente sempre tenta ensinar alguma coisa, por menor que seja. Aquilo que a gente acha importante, a gente compartilha e passa para frente. Então, essa coisa de ensinar não é uma coisa assim, nossa, super. Ela é muito mais primitiva, tá? Ela faz parte do ser humano de uma forma muito mais primitiva do que a gente está acostumado a pensar. E é isso, é uma coisa que está amarrada lá dentro do que é ser humano, né? Tá? Inclusive, o ser humano, o Homo sapiens, inclui isso, né? Então, esse era o insight aqui no final. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, eu sempre gostei de compartilhar aquilo que eu aprendi. E continuo gostando, tá bom? Por isso esse vídeo. Obrigado, pessoal. Até mais.